Começou? Já estamos lá? Mas a gente está lá? Olá, gente. Estou testando aqui, por isso que eu estou perguntando se a gente está no ar, porque a minha parceira aqui, só a mãozinha aqui, a Jaqueline aqui me ajudando. Então, gente, hoje a gente está aqui para falar, eu e a Maqueles Medeiros, sobre as ferramentas de Axis que existem para a gente trabalhar nessa fase do câncer de mama, né? Que é a proposta do Outubro Rosa. Então eu vou esperar mais um pouquinho, né? Para a gente ver se a Maquele entra aí comigo. Eu espero que vocês tragam suas dúvidas, comentem as suas experiências conosco, porque o objetivo é esse. O objetivo é da gente estar aqui hoje para, junto com vocês, a gente dizer o que existe de disponível, né, nesse ramo do Access para lidar com o câncer de mama. Então vamos ver quem é que vai chegar. Eu não consigo ver quem é que está, né? Mas eu não sou ótima nisso não, viu, gente, de Instagram. Eu já fiz algumas lives, mas não é assim a minha super praia. Eu não consigo tirar esse troço daqui, essas mensagens daqui, não? Ok. Então, o Access, ele é conhecido como Access. Oi, Zazá! Que bom que você está aí! Oi, Maqueles! Oi, boa noite. Como melhorar? Célia, eu vi tu dizendo que tu não é boa, muito boa com lives, mas tu é ótima em organizar e rapidez, né? Porque eu falei na ideia e tu na hora. Bora, vamos! E já buscou as pessoas, conectou, então, né? Tá tudo certo. Nesse aspecto eu sou muito de. Eu tenho muito essa energia de agregar pessoas e fazer a coisa acontecer, né? Assim, qualquer pessoa aí que esteja ouvindo que precise de alguém com esse tipo de energia, eu estou aqui. Então, eu estava conversando com o pessoal, né, Maquele, Sim. da nossa proposta, o que aconteceu, né, gente? Vou contar a historinha rapidinho. Né? Ontem a Maquele postou um negócio no nosso grupo e eu chamei ela no particular para conversar sobre a postagem dela. E aí ela falou, né, desse desejo de nós, do Access, fazermos uma série de lives trazendo para o público o que são as ferramentas do Access que podem colaborar na fase do câncer de mama, que é o tema do Outubro Rosa. Aí eu, na hora, né, eu falei, pá, bota lá no grupo e já levantei a mão, falei, eu tô dentro. E eu e Maqueles, nós duas, somos facilitadoras de barras de Access, né? Já trabalhamos há bastante tempo com essa ferramenta, dando cursos, né? Ensinando as pessoas a usar ferramentas das barras. Além das ferramentas das barras de Access, no meu caso, eu tenho ferramentas das classes de fundamento que eu já fiz e outras formações. Eu fiz formações em alguns processos corporais, mas a Maqueles é a pessoa, né, dos processos corporais do Access. E eu fiz a formação também de TTE, que é uma técnica dentro do Access, que é conhecida como Talking to the Entities, que é falando com entidades. E eu vou dizer a vocês que dentro do universo Access, tudo pode ser usado. Eu uso tudo. Bola para você, Maqueles, vamos lá.
Então, assim, né? Tu falou uma coisa que para mim, para quem me acompanha há muito tempo, meus clientes, alunos, eu sou muito apaixonada. Eu sou facilitadora de barras, mas eu sou muito apaixonada pelas energias do facelift energético, né? Eu sou facilitadora de classes de facelift e, como tu mesma disse, também fiz a classe de TTE, né? Tenho alguns fundamentos e sou facilitadora dos processos corporais. E aí, primeira coisa, né? Quando vê essa questão do Outubro Rosa, ano passado eu já fiz alguma série de lives muito voltadas para o facelift no sentido assim, ó, de autoconhecimento, né? Porque Axis Consciousness, acho que falando, eu não sei se chegou a falar alguma coisa antes de eu entrar, né? Mas falando Não. rapidamente, Axis Consciousness tem um conjunto de ferramentas que são quânticas, são energéticas, que a gente utiliza para aumentar a nossa qualidade de vida, né? E a gente vê o corpo com uma consciência própria. Nós somos seres infinitos utilizando um corpo nessa realidade. Então eu lembro que o ano passado eu bati muito na tecla seguinte: ai, vamos ter esse autocuidado com o corpo, porque o facelift ele nos permite essa maior comunhão com o corpo. Então foi mais voltado nesse sentido. Só que aí esse ano algumas alunas minhas trouxeram assim informações lindas a respeito da utilização de facelift, de outros processos corporais com pacientes de CA, né? Não só nessa Uhum. questão preventiva, que foi a que eu tinha esse olhar antes, mas nessa questão de como utilizar essas ferramentas que a gente tem para melhorar a qualidade de vida, para fazer uma recuperação mais rápida. E aí eu pensei assim, nossa, como é grandioso, e às vezes é tanta informação que a gente tem, né, Célia, que passa desapercebido alguns pontos de vista de outros colegas. E aí eu achei legal, né? Daí eu comecei aquele assunto em alguns grupos, mais a respeito assim de porque eu me dei conta que esse ano que passou da pandemia, eu atrasei todos os meus exames. Sou bem honesta em Aham. falar para vocês. Tipo, passou o período dos exames e eu não fui olhar para isso, né? E aí Uhum. chega uma época dessas, a gente para e pensa, bah, tem que marcar gineco, ou, por exemplo, tem que marcar cardio, enfim. E aí eu Aham. levantei essa história, porque nós, como cuidadoras que somos, a gente tem isso, né? Quem trabalha com terapias, como tu mesmo disse, tem várias ferramentas além das do Axis. A gente cuida muito do outro, a gente tem um olhar sobre o outro. E às vezes a gente Uhum. esquece, né? Aham. Passa correndo o tempo. E aí foi nesse ponto que tu chegou e disse, ai, Mac, como seria tu falar mais a respeito dos processos que a gente utiliza para isso? E assim, estamos aqui, né? Célia super topou, já trouxe pessoas que vão fazer lives com a gente nos outros dias para falar sobre isso. E da minha parte, assim, o que eu posso dizer, né? Acho que tem dois processos que são os que a gente, até o Axis indica, né, nos manuais, quando a gente faz as classes, que são Uhum. interessantes, que é o MTV-SS, porque ele Sim. muda a valência da célula, né? Aí, então, no caso de um paciente que já tem um CA, é muito utilizado porque ele ajuda a fortalecer o corpo. Tem uma forma de aplicar que ativa a imunidade. Então, ele fortalece a pessoa no momento de recuperação e também enquanto está fazendo o tratamento médico. Claro. Isso substitui. Não, gente, não é essa a nossa proposta aqui. A nossa proposta é trazer mais uma possibilidade para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida, né, Sérgio? Sim. Explicando assim, o Access não é o único tipo de terapia que existe. Existem hoje em dia trocentas. Eu mesma posso citar um monte, a Maqueles também, mas não estamos aqui para isso. Mas assim, o Access, ele ainda é muito desconhecido. E ele é muito famoso por outro tipo de, vamos dizer assim, as pessoas buscam muito o Access para outro tipo de interesses, muito mais do que a coisa da saúde física. Lembra que eu coloquei isso no grupo ontem, né, Maqueles? Então, Sim. a gente se uniu para trazer. Meu Deus, o celular aqui está falando sozinho. Sabe aquele negócio da tal da Alexia que fala sem a gente falar com ela? Uau! Então, a gente está aqui
para dizer a vocês assim, Access, ele vai além do que talvez você já tenha tomado conhecimento. Existem ferramentas muito poderosas dentro do Access para trabalhar o corpo, né, a saúde física. Uma delas é o facelift. Vamos dizer assim, eu quando fiz a formação do facelift, a gente vai com aquela ideia de que ele é uma coisa estética. Mas ele não é só isso, né, Maqueles? Então, assim que eu encerrar isso, eu vou pedir a Maqueles para explicar bem essa coisa de onde que é o buraco mais embaixo que o facelift vai, né? E com relação ao MTVSS, né, assim, é uma sigla que, traduzindo para o português, quer dizer Sistema de Desprendimento de Valência Terminal Molecular, ok? E isso tudo é uma ferramenta que trabalha energeticamente, quanticamente o teu corpo para que ele restaure, para que ele restabeleça a saúde dele, o equilíbrio dele, a harmonia dele. Ou, como eu costumo dizer, né, a saúde primeira. O que é a saúde primeira? É a saúde como você foi concebido. Você foi concebido perfeito, sem defeitos, sem qualquer tipo de imperfeição. E o MTVSS, ele traz exatamente isso. A cada aplicação, né, você trabalha não só a parte do sistema imunológico, né, trabalha o sistema nervoso, você vai trabalhando a parte dos órgãos, né? Também vou pedir a Maqueles, porque ela que é a professora, né, dessas matérias, então ela tem muito mais para colocar. Então, assim, depois eu vou comentar sobre outros processos que também existem. Nesse momento, foco no facelift, MTVSS, bola com você. Eu acho importante a gente dizer que são mais de 58 processos corporais que o Axis tem, né? Além das barras. Isso que tu falou ali no início, eu acho que é bom trazer de novo, porque realmente eu não tinha me dado conta disso antes de te ouvir falar, né? Que muitas pessoas vêm pra gente mais com questões financeiras. E que, por isso, às vezes... E aí agora tu me trouxe, assim, muita clareza e gratidão por isso. Porque muitas vezes eu anuncio processos e não cria com tanta facilidade os workshops quando cria barras ou facelift. E as pessoas muitas vezes vêm para o facelift achando que é uma questão de imagem, né? Ah, eu quero mudar as rugas, é um botox natural, sem intervenção cirúrgica. E realmente, eu acho que no início, tanto é que esse ano mudou o manual do facelift, né? Ele tá um novo manual. Eu fiz a primeira classe com a Shannon, que foi em maio. Ele tá um manual diferente, né? Caiu muito daqueles processos, caiu aqueles processos do final, tem uns processos muito mais amplos, porque eu acho que com o tempo foi se reinventando, porque tudo muda. E assim, ó, dá para se dizer hoje que o facelift, ele é um processo que, se tivesse que fazer uma pergunta, que foi a que mais me chamou na classe que ela deu, foi a seguinte: o que teu corpo, o que é possível com o teu corpo que tu ainda não acessou de possibilidades? Ou seja, né? E aí eu até já falei isso em outras lives. O nosso corpo é uma Ferrari, gente. Ele veio para esse planeta, ele sabe como funcionar aqui. E muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente trata como uma carroça. E aí que começam a aparecer sintomas, doenças, diagnósticos. E uma coisa mais legal, Célia, que eu acho que é importante falar, assim, ó, que para cada pessoa, nós somos seres únicos, né? Então, daqui a pouco, o que um CA pode gerar numa pessoa, não gera na outra. O tipo de evolução numa pessoa não é a mesma evolução na outra. E quando a gente vai para o... E aí eu acho que é legal a gente dizer que esses processos corporais todos são feitos presenciais, são feitos através do toque das mãos, né, dos dedos. Então, cada processo tem sua característica específica, a gente toca numa parte do corpo, sendo que muitas vezes a gente, com o tempo, vai tendo feeling para escutar o corpo e perceber que nem sempre a gente vai tocar onde o processo foi criado para ser tocado, né? A gente vai escutando onde o corpo quer o toque. E nossos dedos são como neuroreceptores. A gente vai lá, toca, dá aquele estímulo, chama energias, tipo, o facelift são 30 energias atualmente.
E o MTVSS acho que é 29, né? Não tenho certeza sobre isso. Mas, Uhum. enfim, quando a gente estimula isso no corpo, cada corpo vai reagir de uma forma, né? Então, é muito grandioso e é muito lindo que se alcança usando essas ferramentas, né? Aí nós estamos aqui falando do facelift, que, como eu disse, para mim, quando eu falo do facelift para minhas alunas, eu nunca vendo ele como um processo que vai te tirar as rugas ou vai melhorar a tua imagem, vai melhorar o tônus. Isso realmente acontece. Com algumas pessoas acontece. O antes e depois, assim, é gritante das fotos. Aham. Agora, o que que eu vendo? Eu vendo como um processo que a gente para de ter esse julgamento, essa definição de como tem que ser a idade, como a gente tem que se portar, como o nosso corpo tem que ser. A gente ao receber essas energias, a gente vai liberando tudo isso de uma forma muito leve, muito amorosa. E ao liberar isso, é quântico, a nossa frequência vai subindo, né? Conforme a gente vai Uhum. liberando os julgamentos, as frequências vão subindo. Então, eu acho que a gente se empodera do ser infinito que a gente é ao receber essas energias. E é de uma maneira que não é cognitiva e nem racional, só mesmo quem vai para uma maca e recebe, foi por isso que eu me apaixonei, porque eu vi que a Zazá tá na nossa live, eu lembro que foi numa Sim. troca, talvez ela até tivesse lá que na época a minha primeira facilitadora de barras foi a Cris Fornec, né? E aí eu ia toda segunda-feira lá receber barras, eu não conhecia as outras a facelift ainda, nem nada. E aí eu lembro que um dia eu cheguei lá e disse assim, ó, bem assim, com o perdão da palavra. Gurias, hoje eu tô me sentindo cagada. Eu, tipo, não tava nem com vontade de vir. Eu vim assim mesmo na cara e na coragem, porque hoje eu não tô me sentindo bem. Eu tô me olhando no espelho, tô me achando feia. E aí uma das colegas que estavam lá disse assim, Mac, deita na cadeira que hoje eu não vou te aplicar barras. Hoje eu tenho um outro processo para te aplicar. E aí eu deitei na cadeira e a colega começou a me aplicar o facelift. E eu não conhecia, gente. E era muito louco, porque ela tava com as mãos nos meus olhos, e eu lembro que eu sentia como se estivesse fazendo um carinho nas minhas canelas, né? Tipo, a energia em ondas, assim, na região. Eu lembro que eu abri o olho, assim, e vi que a mão tava ali, eu digo, uau, o que mais é possível? E eu levantei da maca muito empoderada, assim, me sentindo muito bem comigo mesma. Aí eu fui pra frente do espelho, comecei a achar meu nariz mais fino, as bochechas. Eu tenho antes e depois dessa sessão, que eu Aham. guardei, né? Mas, Kelly, E assim, vou, vou, vou- tu falaste do facelift, né? Dele ir além. Tu já experimentaste ou tiveste alguma aluna que experimentou em alguém com CA? Não importa se é de mama. sim, sim, Tu eu já pode me falar experimentei e disso? eu também. Aham. Mas reduzindo, então, o que eu quero dizer é que ele empodera a gente, ele aumenta a nossa energia vital. Essa é a percepção que eu tenho do facelift. Cada um vai ter sua experiência. E aí, assim, ó, eu tive um caso, semana passada ainda aconteceu, tá? Eu atendo, para quem não sabe, eu trabalho, sou fisioterapeuta também, trabalho numa geriatria. E chegou uma das clientes que ela tem CA e ela tá, só não vou citar nomes aqui, nem muito Lógico. detalhe. Mas, enfim, ela tá em tratamento, tá? Ela já teve, um tempo atrás, um CA ósseo. Já teve uma boa melhora, né? Na época eu fui fisioterapeuta dela, na época ela não atendia ela com Axis, por escolha dela, até porque essa coisa que a gente já falou, as pessoas não conhecem, né? Aham. Daí tu fala em alguma coisa, o pessoal começa assim, como assim? Não, né? Estranho que não é conhecido. E aí, assim, ó, ela tá muito deprimida, né? Dificuldade de se alimentar. Não tava bem. Chegou assim, e foi uma coisa bem pontual para trazer para vocês. Ela chegou, de manhã cedo ela foi pro hospital, fez o que tinha que fazer lá, que eu acho que é as químios, o rádio, não tenho certeza. Chegou mal. E aí, gente, eu apliquei nela por 20 minutinhos. 20 minutinhos e mudou totalmente o quadro que estava instalado. E só de falar eu me arrepio, porque eu acho isso muito grandioso. Se a gente tem uma ferramenta que faz isso com uma pessoa em 20 minutos, o que mais a gente pode fazer com isso, né? Se É, mais pessoas trabalharem com essas técnicas, se mais pessoas usarem isso, né? Sério. e tu sabes que Tipo, você, quando você falou isso agora, me veio também, né? Falando ainda de facelift, depois nós vamos falar de outras ferramentas, ok, galera? Vamos primeiro esgotar essa. E quando alguém passa por um processo, né, de químio e rádio, vamos lá.
radioterapia causa, em algumas pessoas, algumas queimaduras e manchas. E a químio, todo mundo sabe, ela dá uma transformada. Tu tem a coisa da queda dos cabelos, né? Você muda fisionomicamente. E, de repente, eu consigo ver isso, né? Que o facelift seria uma ferramenta ideal, não só... Porque, assim, a gente enxergar o CA simplesmente assim, isso vai curar o CA, as ferramentas são para todo o processo, né? O Para objetivo, depressão, né, Célia? né? Então, assim, o lance não é, nós não vamos trazer ferramentas aqui que a gente vai dizer assim para você, olha, você vai fazer essa ferramenta e o tumor vai sumir. Pode ser que suma, ok? Mas a gente não está nessa proposta aqui. A proposta é assim, o que o Access tem para a gente trabalhar tudo, né? Bem-estar, né? O bem-estar e o facelift entra nisso, né? Tu não acha, Maquele, nessa parte? Sim. E aí eu vou trazer aqui de uma aluna minha pela experiência que eu tive, né? Ela trabalhou com uma pessoa que teve, e aí a gente sabe, existe uma questão de vaidade, né? Eu acho que toda mulher Claro. tem essa questão de vaidade. E para mim, por exemplo, meu cabelo é uma coisa que eu cuido, que eu hidrato e que às vezes eu corto, às vezes eu ajeito. Cabelo para mulher e cabelo tá que nem sanção para cabelo, né? E a gente sabe que muitas vezes o processo da rádio e da químio leva à queda de cabelo. E aí eu tenho um caso aqui de uma aluna minha que trouxe para mim, porque eu faço muita troca aqui durante a semana, né? Semanalmente. Então a gente troca informação, porque tudo é experiência. E aí ela disse assim, né? Ela já tinha o MTV SS, que ela também aplicava nessa pessoa, barras nessa pessoa, e memória celular, que a gente pode falar um pouquinho da memória celular Sim, também no uso do CA, tá na né? lista. E isso aí. E aí, assim, ó, ela disse, daí ela veio e fez a classe de facelift comigo e falando, a energia é muito inteligente, né? Então veio à tona esse assunto no meio da classe. E aí eu digo assim, como seria tu também aplicar o facelift, né? Tu atende ela de tempos em tempos, semanalmente, Aham. vai intercalando, vai pedindo pro corpo, porque agora tu tá com mais uma ferramenta na mão. E eu acho importante a gente dizer que dentre as 30 energias que a gente trabalha dentro do facelift, o MTV-SS está incluído, né? Então, o MTV-SS é um, memória celular é outro. Então, tipo, é bem abrangente esse processo. E aí eu só sei que assim, hoje ela me diz que ela terminou todo o processo dela de químio, né? Terminou o tratamento. Ela está sem cabelo, a carequinha, e está radiante. Diz que ela é outra mulher hoje, né? E quando começou o processo, diz que foi, tipo, ela entrou meio que em depressão, né? Pela É. questão de começar a cair o cabelo, de ter que raspar. E hoje diz que ela anda faceira da vida, bem maquiada, o olho com aquele brilho que a gente sabe que o facelift deixa a gente com um brilho diferente no olhar. Aham. E assumiu, por enquanto, A estar condição, sem né? cabelo, entendeu? A condição, mas você tá dentro daquela condição, mas adaptada e bem adaptada, né? Exatamente. Com a autoestima boa, né? Com uma autoestima elevada. Uhum. Porque é aquela história, e isso eu acho legal trazer, porque eu acho que muitas vezes, como aconteceu com essa cliente, né? Ela chegou para baixo, né? Chegou cansada, fadigada da químio, de todo aquele processo dentro de um hospital. E ali, 20 minutos recebendo o processo, ela já conseguiu sentir fome, relaxar, parar com o choro, que ela estava bem debilitada, assim. Então, o que mais é possível, né, com esses processos? Então, Eu acho que de facelift é isso, né? Pra gente não ficar usando toda a live para falar só deste processo. então, assim, existem outros processos, né? Um dos processos que eu vou falar, né, é os circuitos. Tu já conhece, tu fizeste, né? Os circuitos, na apostila, é dito para ele usar em casos de câncer, em casos de tumores, né? Os circuitos, ele é muito indicado para a parte das doenças crônicas. O que se fala, né, dos circuitos é que é como se você fosse feito de um monte, como se não, nós somos feitos, né, de uma série de circuitos.
E quando esses circuitos eles se desfazem, é como se ali não passasse uma energia. Igual quando você tem um curto-circuito na tua rede elétrica em casa, né? O que acontece? O fio que deveria estar ali conduzindo uma energia, aquele contato de alguma forma se rompe e a energia não passa ali. E a ferramenta de circuitos, ela vem para quê? Para trabalhar a reconexão desses circuitos que foram interrompidos em razão de traumas. Traumas que às vezes você até desconhece. Porque traumas você pode ter vivido até durante a gestação, quando você estava dentro da barriga da tua mãe. Você pode ter sofrido traumas na época que você estava numa fase que você não vai saber dizer, porque você ainda era de colo, você não sabia nem falar, e de repente ninguém te contou. E ali você pode ter tido um curto-circuito, né, um desses circuitos, e qualquer outra coisa na sua vida pode ter tido um efeito traumático em você que você meio que nem percebeu, né? E aí, os circuitos é uma ferramenta do Axis que vem para trabalhar com a parte de tumores também. Então, estamos falando de CA de mama, mas na verdade, esse nossa live aqui não é para falar de CA só de mama, é para falar de CA. E eu achei legal tu trazer os circuitos, que eu não tinha nem pensado nele, porque também, vamos supor, para quem faz uma mastectomia, né, que é a retirada da mama, parte da mama, os circuitos ele pode ser aplicado aonde tiver uma cirurgia, né, uma cicatriz ali. Então, Sim. porque na verdade quando a gente faz um corte, a gente não deixa de romper esse circuito que tu tá falando, né, Sim. a grosso modo, assim. Sim. Mas então, como a gente rompe ali um circuito, ao aplicar isso, é como se tu trouxesse de volta, né, esse funcionamento, esse reequilíbrio. Então, acho que é legal a gente fazer isso. Isso. Pegando o pé no que você falou da cicatriz, a ferramenta da cicatriz é a que ela falou que a aluna dela usou, que é a memória celular. Então, eu volto a dizer, prestem atenção que o que a gente está trazendo nós vamos trazer diversas ferramentas que podem ser usadas em diversas etapas de alguém que está com CA, ok? Então, estamos falando agora, né? Primeiro nós falamos até de uma coisa de autoestima, não sei o quê, e falamos de uma cura interna através do facelift. Agora estamos falando da parte dos circuitos e agora já estamos pulando para uma outra ferramenta que é a memória celular. Que a memória celular vai fazer o quê? Vai fazer exatamente aquela cicatriz, de repente, parar de doer, ter uma recuperação melhor, né? Porque algumas cicatrizes, a gente sabe, né? Quem já atendeu alguém que fez cirurgia de mama, sabe que às vezes tem um negócio, um dreno, e às vezes ali onde tem o dreno, a coisa não fecha direito, porque é uma ferida úmida, e a memória celular vem para a gente trabalhar de repente num caso desses. Ou quando você nem... Diga. Tem uma coisa que a gente está falando aqui que de repente a gente podia ter abordado no começo para quem está chegando que não é do Axis, né? Que na verdade a gente está dando possibilidades porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de se adaptar a tudo, né? Então, nem sempre ele vai se adaptar para aquilo que seria o equilíbrio, ele vai para uma zona de conforto. E às vezes essas ferramentas, tipo o MTVSS, é uma ferramenta, eu pelo menos a primeira vez que eu recebi não foi confortável, sério, não sei como é que foi a tua experiência. Depois, conforme eu fui conhecendo melhor ele, que daí eu virei facilitador e fui estudar a respeito, é que eu vi que às vezes ele gera um desconforto. Porque o MTVSS, por exemplo, ele te tira de uma zona de conforto, que às vezes tua célula se adaptou daquela forma que não seria a natural do teu corpo, e ele vai lá e reformula tudo isso, né? Então, às vezes, a gente pode até ter um desconforto, mas é interessante trazer que o nosso corpo, assim, ó, ele tem essa consciência própria, que tudo que a gente vai informando para ele, ele vai captando. Então, muitas vezes a gente traz, né? Cuidado com o que tu escuta, as pessoas com quem tu convive, porque teu corpo vai se adaptando a isso e vai absorvendo. Assim é com essas ferramentas do Axis, né? Esse seria um estímulo, digamos, positivo que a gente dá para que o corpo absorva isso e se readapte, né? À sua função. Eu acho
tu falou ali do MTV-SS, eu acho legal a gente trazer de novo isso, porque Aham. realmente o MTV-SS tem mais de 10 tipos de usos diferentes no corpo, né? E cada tipo de cirurgia, cada tipo de CA, cada organismo vai, quando a gente estimula no corpo, ele vai buscar aquilo que para ele tá precisando, que o corpo está requerendo, né? Sim, é só a gente pensar o seguinte: ninguém é o outro. Então, uma pessoa de repente procura um médico ou procura uma clínica e vai fazer o mesmo tratamento para o mesmo tipo de CA que o outro e não funciona. Ou com aquele médico, ou naquela clínica, ou com aquela medicação de químio, ou com aquele. Procedimento, né? Né? Então é assim, é o mesmo tipo de CA e às vezes a coisa funciona, às vezes a coisa não funciona. Tem gente que tem, né, o câncer, que tem o CA, e que simplesmente chega e parece que erradica, né? Que o troço some, né? Que o troço vai embora e a pessoa vive anos, né? E num determinado momento, de repente, aquilo retorna ou não, a pessoa falece de qualquer outra coisa que não seja câncer. Então, o que Maquele está dizendo é que o MTV-SS, o teu corpo vai receber aquela energia e o teu corpo vai adaptar, né? Ele vai fazer aquilo que ele sabe que ele necessita. Não é a gente, o terapeuta, que decide o que vai funcionar para o seu corpo. É você que vai, com a inteligência que tem nessa máquina, nesse tremendo computador, né? Que guarda a memória desde o Big Bang, porque eu costumo dizer que nós somos feitos de poeira cósmica, né? Então, em cada molécula dessa poeira tem ali a informação de tudo que é, desde que algo é, ok? Coisa linda isso, né? Coisa linda te ouvir falar isso. Ah, 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 tá. Alguém que está no chat, acabei de receber a informação aqui dos meus bastidores, né? A minha lombarde, a Jaque, disse que a Religare. Ah, tá, a Religare é a Renata. Renata! É a nossa Renata Soares, que vai fazer Ah, palestra. tá. A Renata Soares, gente, vai estar com a gente. Não sei se é essa sexta ou é essa sexta que Renata Soares Fala vai aí, estar com a Renato, gente. para nós. Confirma aí para nós, porque essa forma e estrutura eu tenho que estar com a agenda, senão eu me perco. É Né? muita coisa. Não, sexta-feira, mas quem fez a agenda fui eu, né? Então essa sexta agora é a Renata Soares. Na quarta-feira que vem a gente vai ter Helena Killing. E na outra sexta-feira vamos ter Inês Flores. Não é pouco não, viu, gente? Sabe? É só Cada gente, uma com a sua riqueza, né, de informações para sim, transmitir. Nossa ideia aqui é gente, comunicar todo mundo, né? é gente mega contribuição. E ela está dizendo que ela usou o exercício do timo, que é uma ferramenta que se aprende na classe de barras. Né? E que foi uma bênção para a cliente dela. E o que é o exercício do timo? Vamos pegar então esse pé aqui, já que a Renata nos trouxe isso, né? Estava aqui na lista toda. Vamos lá. O exercício do timo, gente, é o quê? O timo é uma glândula que, quando ela é estimulada, né, ela aumenta a tua imunidade. E quando ela está deprimida, baixa a tua imunidade. E existe dentro do Axis esse tipo de exercício que a gente trabalha nos nossos atendimentos e a gente ensina aos nossos alunos numa classe de barras. Então, tá vendo? É mais uma ferramenta que se tem. Simples, né? Super simples de se fazer. Qualquer Muito, pessoa pode fazer. sabe? E é uma coisa assim que a gente ensina e o cliente faz em casa. Né? A gente ensina dentro do consultório a fazer e ele vai para casa e vai continuar fazendo pro resto da vida aquilo. E é uma ferramenta que é ensinada, né, transmitida pelo nosso, né, dentro de uma classe de barras de Axis. Valeu, Renata. Obrigadão. Beijo. Ansiosa por sexta-feira. Eu queria falar também, vou riscando aqui, tá, gente? Senão eu me perco.
Eu queria falar de uma ferramenta que a gente aprende na classe de fundamentos, e é bárbara, tá? É mimetização biomimética e biomimétrica. BMM. Uau, eu ia falar também disso aí depois. Então, vamos falar, né? Vamos falar. O que é a mimetização biomimética e biomimétrica? Gente, mimetização é quando você se procurar no pai Google, né, no mestre Google, sei lá o que, o guru Google, você vai achar lá que mimetização é quando você imita alguma coisa tentando ficar igual àquela coisa ou aquele ser. Então, isso é mimetizar. E você, muitas vezes, você pode mimetizar um comportamento de alguém. Vocês vão dizer assim, gente, mas aí, você está dizendo, Célia Cerqueira, que eu vou criar no meu corpo um câncer porque eu quero ser igual a alguém? Gente, vocês não sabem o que é a loucura na cabeça de um ser humano, né? Porque quer honrar uma avó, uma mãe, uma tia, uma bisa, uma tataravó que nem conheceu, mas que tu soube que ela morreu de Exato, câncer. exato. Ou às vezes até um ídolo. Um ídolo. Quando é familiar, tudo bem, você vai tratar na constelação familiar, né? Você vai tratar com florais do deserto, né? Que tem floral do deserto para a gente trabalhar esse tipo de coisa, Com o próprio BMM, né? né? Mas o BMM, que é a mimetização biomimética e biomimétrica, você vai trabalhar se você tiver presa, né? Dentro de uma coisa desse tipo. Então, por exemplo, eu acho assim, isso é um interessante ponto de vista meu aqui. Eu penso assim, existem estudos, né? E os médicos sempre perguntam quando você vai numa entrevista: alguém já teve? Eu não vou nem falar do câncer. Alguém na sua família tem pressão alta? Alguém na sua família tem diabetes? E é quase como se você trouxesse, né? Poxa, o médico sabe tudo. E se ele está perguntando isso, é porque de alguma forma o meu amaldiçoado DNA deve estar trazendo isso e você acaba materializando isso porque é nisso que você acredita. E aí você E diga. eu acho importante dizer para as pessoas que isso a gente não faz racionalmente, gente. Não é uma coisa assim, meu pai teve problema cardíaco, o médico diz que se a família, o familiar tem, eu também vou ter. Então eu escolho ter. Não, a gente não faz isso de forma consciente. Isso é Claro. muito irracional e é muito inconsciente. A gente simplesmente pega uma informação que nos dão, isso vai lá para o inconsciente. E quando vê, a gente está criando todo esse processo, porque nós, e aí isso o Axis fala muito, né? A gente, desde a classe de barras, a gente já fala isso, né? Que Uhum. nós somos seres criadores e potentes. Tudo que acontece na nossa realidade, a gente vai criando, né, Célia? Então, assim, ó, quando tu copia alguém dessa forma, não é consciente, isso não é legal, eu vou copiar, ou isso é legal. Não. É, de novo, aquela história que o nosso corpo se adapta a tudo, né? A qualquer Uhum. coisa. Então, E e aí a gente cai nessa ferramenta, né? Que é o BMM, que é um trabalho para desconstruir isso que você pode ter feito. Sério, mas como que você vai saber? Gente, aí a gente usa as nossas ferramentas, né? De falar com o corpo, de ouvir o corpo de vocês. E isso é uma ferramenta também, né? Que a gente desenvolve, né? Como se fala na linguagem do Axel, o músculo, né? De falar com o corpo e de perguntar para o corpo da pessoa. E a gente vai perguntar para o corpo da pessoa se ele requer uma aplicação de BMM, se ele está desejoso de receber uma aplicação de facelift ou de MTVSS. Por quê? Porque não é a gente que decide, que a gente diz assim, deita aí que eu vou fazer isso e isso vai dar resultado. Não. A gente vai para a coisa da pergunta, né, Maquele? A gente pergunta, sim, o corpo diz para a gente, né, a gente que trabalha nessa área com o Axis e que usa
né? Porque nem todo mundo escolhe usar esse tipo de ferramenta de perguntar ao corpo do paciente. A gente pergunta e o corpo vai dizer, olha, vai dizendo aí, o que que tem no cardápio, o que que tem no menu, eu quero isso. E a gente entrega para o corpo. E aí vai funcionar, porque é o E, que ele está escolhendo. Diga. e aí eu posso falar assim que logo no começo, né, eu ainda era muito cognitiva, muito racional. Então, não sei o quê, suspeita de câncer de pulmão, vou fazer MTVSS. E aí tu vai lá e toca no corpo e tu vê que tu chama energia e não vem, né? Hoje, claro, isso tudo a gente treina. O que é legal trazer, né, Célia? Isso é para todo mundo, gente. Não existe pré-requisito para fazer uma classe, para usar uma ferramenta dessas. Qualquer ser humano é apto para escutar o seu corpo, para aprender a utilizar, para se auto-aplicar. Então, assim, né? E aí a gente tem uma outra ferramenta, que é da classe de barras, que é o leve e pesado. Hoje é muito mais tranquilo para mim eu chamar um processo e ver se realmente é o processo, porque daí eu sinto leve, né? E Uhum. aí, o que aconteceu no começo? Eu ia para o cognitivo, né? Tentava usar o processo conforme aquilo do manual e pesava, né? Aí, então, Sim. tá, então vou perguntar para o corpo. Aqui eu faço uma brincadeira com as alunas nas trocas, né? E com alguns clientes que já vêm há mais tempo. Eu tenho uma caixinha, Célia, onde eu coloquei todos os processos corporais que eu aplico, né? Que tem no manual dos 3 dias de corpo. E aí eu peço para a pessoa, às vezes vem para uma aplicação de barras, mas eu nunca faço uma coisa só, né? Eu Uhum. misturo as ferramentas do Access no atendimento. Às vezes um facelift com alguma outra coisa, ou barras com BMM, Uhum. conforme o que vai surgindo ali que o corpo está requerendo. Sim. Então eu peço para as pessoas irem ali tirar um papelzinho e aí é o processo, tipo, a gente vai para a pergunta, né? Tá, vê aí o que teu corpo está requerendo. Aí abre a caixinha e tira. E dá muito certo, né? O mais legal é que é Ah, mágico que mesmo. legal, que Já legal. com os, já com os meus clientes da clínica, como a maioria é mais vegetativo, eu levo o manual e aí me concentro, né? Faço o que tem que Uhum. fazer, que eu faço atendimento de físio, e aí já vou conversando com o corpo, tá? Qual vai ser o processo que vai requerer? E aí eu abro o manual, né? Então, é interessante, Então a né? gente. É interessante que eu estou percebendo uma coisa, né? Aqui, gente, assim, eu cheguei na live, não me apresentei direito, né? Então, prazer, Célia Cerqueira, e eu trabalho Também não. basicamente, eu trabalho basicamente, né, com psicoterapia e dentro da coisa da psicoterapia, eu trabalho há muitos anos com a coisa de metafísica da saúde, né? A coisa de que o que você pensa, o que você acredita, né? Mesmo antes de entrar em contato com a Access, né? Você acaba plasmando, você acaba criando. E eu estou achando interessante que tu está me trazendo uma visão de uma fisioterapeuta, né? Então, quando o cliente chega para você, você vai direto para a coisa do processo corporal, né? E eu não. Eu vou compartilhar aqui com vocês, logo depois da nossa live, nós vamos ter uma live que não é aqui, é no canal Bela, como é que é? A Bela Ótica Porto Alegre, é isso? Bela Ótica Porto Alegre. E vai ser uma paciente minha de câncer de mama, que eu Uau! trabalhei ela com o quê? Eu trabalhei ela, Maqueles, com processos de Access. O que são os processos, né? Os processos e perguntas, né? Porque faça uma Os processos pergunta, verbais. né? Processos verbais, né? Do destruir e descriar, né? Faça uma pergunta é uma ferramenta que a gente aprende, né? Na barras, né? Na classe de barras. E eu comecei a fazer perguntas quando ela chegou aqui. Ela já era paciente minha há muito tempo, né? De reiki, de florais, há muitos anos já. E é aquelas pacientes que acaba virando da família, né? Que acaba virando gente, né? Acaba frequentando, né? Tu frequenta a pessoa. E quando ela manifestou o CA, lógico que foi um peso, né? E aí ela foi para aquele espaço que a maioria das pessoas vai, né? Porque comigo, né? O que foi que eu fiz e tal. E quando ela chegou aqui, eu tinha saído quentinha de uma classe de fundamento Uau! com a Patrícia Gonçalves, sabe assim, ó.
só lascada, né? E aí eu tava naquela vibe, eu falei, pá, não vou fazer barras hoje. Vou só ficar na pergunta e rodar processo, sabe? E foi bárbaro, porque eu ia perguntando para o corpo dela. E ela ia me dando o retorno do corpo dela. Então, assim, ela provavelmente, eu não sei exatamente o tudo que ela vai falar, né? Mas ela vai falar sobre essa etapa. O corpo dela estava escolhendo o fim da vida. Ele estava. Porque ele estava infeliz com uma série de coisas que vinham acontecendo na vida dela. Por isso que eu estou falando que é engraçado a abordagem, né? A minha abordagem é uma abordagem, né, dentro do emocional, né? Dentro da coisa da mente. E a tua é uma coisa muito no físico. Fizemos uma dobradinha super, né? Ah, não, eu tô achando essa live gostosíssima. Bendita a hora que eu botei aquele post no teu grupo, porque e tu tá me trazendo coisas que tá expandindo mais ainda esse universo, né? A gente tá meio que se complementando. Gratidão, mais disso. Agora tu falou disso e eu me lembrei de 3 processos corporais que eu acho interessantes e que eu não tinha pensado neles ainda para trabalhar. Não Mas está na a gente lista. sabe, tu falou que tu trabalha com a metafísica, né? Eu já fiz cursos também de bioenergética. Então a gente sabe que alguns sintomas o Axis não gosta de definir, mas a gente tem um ponto de vista também em outras ferramentas, né? E alguns sintomas têm a ver com algumas situações emocionais, né? E aí, quando a gente fala em câncer, existe muito aquela coisa que muitas terapias comentam e vinculam o câncer com ressentimento. Não quer dizer que se defina só isso, né? Mas aí me veio aqui tu falando dessa questão dos processos verbais, que nada mais é do que liberando as emoções e sentimentos através dos processos verbais também, né? Tem aqueles processos que é para eliminar e erradicar, né, emoções, pensamentos e sentimentos passados. Então, agora me caiu essa ficha do quanto esse processo pode ser grandioso, dependendo do que gerou, né? Sim. Do que gerou o câncer. Né? Então, Tu quer são... ver uma ferramenta show para usar também, né? A saída pela esquerda de cenário. Porque a saída pela esquerda de cenário é uma ferramenta que põe um fim num ciclo. Sofrimento. Né? E vamos combinar, né? Um tumor, ele é um ciclo de reprodução contínua. Ele está sempre repetindo aquele ciclo e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo e vai crescendo. E outra, a saída pela esquerda do cenário, né, que é uma ferramenta, ela vai fazer o quê? Ela pode, né, se for a ferramenta que o corpo escolher, ela pode botar um fim numa dificuldade de você, num fim daquele tumor. Ela pode cessar o crescimento do tumor, pode cessar com os efeitos colaterais da medicação que você toma. Isso foi uma coisa bárbara, né? Porque eu rodei processo aqui com a Rossana, assim, eu não sei quantas horas eu fiquei com ela, né? Porque quando a pessoa mora no meu coração, se eu tiver que ficar 3 horas, eu vou ficar, né? Então, eu me lembro que eu rodei um monte de processo, eu negociei um monte de coisa com o corpo dela, né? Tudo no leve pesado e na pergunta, e rodando o processo do destrói descrito. Ela tinha reações horríveis quando ela tomava químio. Horríveis. Ela ficava péssima. E ela não estava aguentando mais. Ela contando, ela chorou. Eu atendi ela numa segunda. Na terça-feira ela fez a químio. Na quarta-feira ela me mandou. Eu fiquei emocionada. Ela me mandou um WhatsApp dizendo assim: Céu, não acredito. Eu senti assim, sabe? Coisas totalmente toleráveis, totalmente, né? Não foi o horror que costumava ser, sabe? O negócio daqui. Porra, gente. Eu acho legal a gente trazer isso aqui, né? Porque aqui, de novo, aquela história, cada corpo é único.
e cada um vai reagir de uma forma. Mas se a gente puder trazer um pouquinho de bem-estar, que seja, para uma pessoa, isso tudo já se torna muito mais grandioso. O que mais de grandioso a gente ainda pode acessar com esses processos, né? E aí eu acho assim, ó, que tu falando aí, né? A gente não sabe bem muitas vezes se é um processo, se é a união dos atendimentos do que tu traz, se é um processo corporal, é um processo verbal, que os processos verbais nada mais são do que as perguntas. E aí, para quem não conhece o Axis ou nunca fez uma sessão, a gente utiliza esses processos, usa um enunciado aclarador, que é do Axis, que já é outro assunto, para quebrar essa energia, né? E tu trouxe esse processo que é o saída de esquerda de cenário, que também vai depender muito da escolha da pessoa que está ali, Claro, né? claro. Sempre vai depender da escolha que está ali. Mas o quantas vezes o que ela precisa é uma facilitadora mesmo para dar aquela energia para ela poder se decidir e saber para onde ir, né? E tá É, tudo certo. exato. Porque, falando, né, eu chamo a saída de esquerda do cenário de SEC, ok? Porque eu acho muito longo. Então, falando do SEC, o SEC, para mim, ele. Você pensa assim, tá, cansei desse ciclo de sofrimento e dor que o CA está me causando. Então, O lasca que um mais é SEC, possível? né? Lasca um SEC em mim que eu que sou o cliente, eu que sou o paciente, eu escolho que isso vai funcionar. E você joga aquilo e o resultado vai ser o resultado, sabe, galera? Eu quero falar de outra Olha só, ferramenta. Vamos lá, fala, diga. eu ia, Diga, diga. eu ia dizer isso agora. Sabe qual é outra ferramenta que me passou pela cabeça aqui? A demanifestação molecular e a. Era essa? Manifestação demolecular. Para Estamos duas situações, sintonizadas. para o corpo e para a rádio e a químio, né? Sim, porque o que a manifestação demolecular faz, né, gente? A manifestação demolecular, ela muda o comportamento das moléculas. E a demanifestação molecular, ela dissipa alguma coisa que existe, que também, né, essa é uma ferramenta da classe de fundamento, está escrito na apostila para usar em caso de tumores. Tem uma recomendação ali dos criadores, né, dos canalizadores, do whatever, né, do Axis, que é uma ferramenta, né, que é o MDDM ou MDDM, né? Ele é uma ferramenta super legal também. Fala, Maquete, vai lá. Eu acho assim, ó. Eu quero só trazer para quem chega nessa live depois, que não conhece o Axis, que tá achando isso tudo muito louco, né? Porque falar de Axis é falar de energia, né? É falar de física quântica. Então, uma sugestão que eu vou dar de leitura para quem é mais cognitivo e mais cartesiano, peguem o livro A Biologia da Crença, que nesse livro explica direitinho que o nosso gene, ele é adaptado pelo meio que a gente vive. Então, o que a gente está falando aqui? Existem vários processos corporais, processos verbais do Axis, que a gente vai dar um estímulo para mudar esse gene, esse DNA. Já que a biologia Mas da criança é aquele YouTube que a gente assistiu, né? de uma forma que faça com que isso volte ao equilíbrio normal. E que nem tu falou bem no início, né? O nosso corpo, gente, ele veio para cá para ser pleno. Como diz o mantra do Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É para a gente ter saúde plena, exuberância plena, é para ser pleno, para ter essa potência no seu uso máximo. O que acontece é que, por vários motivos da realidade, a gente vai se encolhendo, né? E esses processos que a gente está trazendo aqui, é para quê? É para que esse DNA, esse gene, volte a funcionar da sua melhor forma. Então, é tipo isso. Se está acontecendo um tumor, se está acontecendo um CA, é porque algo está em desequilíbrio. Daí, claro, a gente não vai entrar aqui nos detalhes se é emocional, se é... Se é por causa da Enfim, N fatores que alimentação, levaram né? Ou se você for estilo de exposto a alguma vida. irradiação, não é isso. Não. A gente só está dizendo que existe possibilidade para isso mudar, né? E muda Exato. através desses processos de N. E aí eu digo assim ainda, né? A gente veio aqui para falar de Axis, mas se daqui a pouco alguém veio aqui, escutou nossa live e já deu um brilhozinho de buscar qualquer tipo de terapia
complementar, busque, gente. O importante é o quê? A gente está aqui para trazer essa contribuição de dizer assim, ó, existe outras possibilidades. Essa Sim. trajetória não precisa ser só no sofrimento, né, Célia? Existe, tem como melhorar a qualidade, o bem-estar, tornar mais eficiente todos os tratamentos, menos sofrido. Então, é tudo muito grandioso. Eu começo a falar disso e não tenho vontade de parar. Esse livro que você falou, para quem não é muito de ler, que acha ou não está muito disposto, no YouTube tem um filme, né, que é a palestra do autor chamado Eu não sabia que tinha um Isso, filme. Uau, gratidão por essa informação, porque tá? eu tenho ele Se você procurar em no YouTube, PDF, eu já tem a fiz o clube palestra do do livro cara, dele também. tem a palestra E do cara, é um muito livro, show. eu acho que sim, para quem é muito cartesiano, que acha isso tudo muito estranho, vai por ali, porque vai ser muito mais fácil de acessar isso que a gente tá falando aqui, né? O legal da palestra, né, do vídeo, é que no vídeo ele vai mostrando um monte de imagens, as figurinhas, vai mostrando o negócio da cadeia do DNA e como que a coisa funciona, sabe? E o que é legal, né, é que ele fala que não está no DNA nenhum registro de que você vai ter câncer, que isso é falso. E isso Tem um. não é um esotérico falando, é um pesquisador que, né, que fez, né, que pesquisou dentro de um laboratório nos Estados Unidos. Não foi aqui na cozinha. Não, Não, ele trabalhou sabe? na Howard, em Howard, e ele, tipo, eu não vou falar, eu não tenho, assim, precisão para dizer se ele era neurocientista. Eu sei que ele era médico, era professor de faculdade, era pesquisador. Então, não foi uma coisa assim, ó, que ele fez em um mês também, né? Ele Exato. conta toda a história no livro. Uma coisa que eu acho assim que é um fator que a gente pode trazer aqui, que é bem no início do livro que eles falam que aquilo chamou muito a minha atenção, é o seguinte: hoje, cientistas pegaram uma informação, existe 100% de informação. Cientistas pegaram uma informação que é a seguinte: se aparece tal DNA, tal célula no teu gene, isso pode te trazer tal doença. E aí, o que aconteceu? Você pegou esse ponto de vista, uma informação, e simplesmente levaram isso para o mundo como uma verdade absoluta. Foi vendido como verdade absoluta. E, de novo, aquilo que a gente falou, a gente tem facilidade em comprar, ainda mais quando é de laboratório, de médico, de cientista, né? A gente acaba comprando essas informações sem indagar tanto. Então, eu acho que vale a pena esse novo olhar, né? Ir para essa pergunta, até que ponto as coisas são tão estanques, né? Se teu pai teve, tu vai ter, se, né? É uma doença, enfim. Eu acho que a gente veio para cá trazer essa pergunta, né? O que mais é possível com tudo isso? Como mudar tudo Então, isso, né? então, gente, olha só. A gente vai precisar fechar, porque já está dando 8 horas, né? A coisa é assim. Você pode estar passando por isso, você pode ter alguém, né, que você ama que está passando por isso. Quando a gente está dentro da situação, a gente sempre acha que é tudo muito difícil. E outra, a gente aprendeu, né, na nossa realidade, que algumas coisas são impossíveis. E o que eu tenho percebido ao longo da minha vida, né, como terapeuta e como atuante do Access e tantas outras, é que só é impossível aquilo que a gente realmente acredita que é, sabe? E, e eu aconselho que vocês assistam a palestra, a live da Rossana, porque ela vai trazer exatamente isso. Uma mulher lindíssima, que teve CA nos dois seios, nos dois, não foi só um. E vocês vão ver como ela está luminosa, como ela está maravilhosa, e como que a mensagem que ela tem para dar. Ou seja, o impossível está dentro do teu sistema de crença. Se você acredita que é impossível, não adianta Jesus Cristo, não adianta o Criador descer aqui e dizer, não, eu estou dizendo que não é fazer, mas eu acredito que é, então é. Porque vai ser. Então, essas ferramentas que a gente está trazendo aqui
Som, Célia, deu uma cortadinha no som agora, bem na uma ligação finaleira. aqui, eu tô tentando. O touch do celular já foi, né? As ferramentas são ferramentas que você pode escolher experimentar, pode escolher conhecer qualquer coisa, entre em contato comigo através do meu terapeuta, com a Maqueles Medeiros, que nós vamos ter o maior carinho de responder vocês, ok? Gratidão, E gratidão, Maqueles, eu queria diga. agradecer, assim, ó, queria agradecer imensamente por essa live, que para mim foi muito grandiosa. E escolho que expanda para outras pessoas também, que as pessoas possam receber essa energia. Estou muito grata em estar aqui. Os anjinhos dizendo amém. Amém! Então, sexta-feira, Sexta-feira, a gente tem sexta-feira às 19 horas, Renata Soares. Ok? vamos lá, Aqui né? nos nossos canais aqui, meu terapeuta e Maquele. Célia, vamos convidar mais pessoas. Se tiver mais algum profissional que venha assistir essa Claro, live, que trabalhe com Axis, que tiver experiências para dividir com a gente, sintam-se venha, convidados, né? venha. Entre em contato com a gente, que a gente bota no grupo lá e marca outra live. Com certeza. Beijo! Beijo, gente, gratidão. Um ótimo dia para você. Amanhã, né? Uma ótima noite. Tchau.